nesse título de GPS para sair das dívidas, o que é isso? Eu acho que todo mundo está familiarizado hoje o que é um GPS, o que é um Waze. É realmente um caminho que eu acredito ser o melhor caminho para você sair das dívidas. Agora, lembra o seguinte, se você quer sair de um ponto e chegar a outro ponto com seu carro, você não consegue pular os pontos intermediários. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui, 10 pontos desse GPS que vocês deveriam seguir na ordem para que vocês possam chegar mais facilmente ao resultado desejado, que é sair da dívida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ponto por ponto dos 10 pontos, porque eu queria realmente que você não passasse para o próximo ponto sem entender o ponto anterior. Imagina quem é do Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou sair da Tijuca e vou até a Barra da Tijuca pela Zona Sul. Então, tem um caminho que eu vou pegar. Eu tenho que chegar no túnel Rebouças, do túnel Rebouças eu tenho que chegar na Lagoa, da Lagoa eu tenho que chegar no Leme, do Leme eu tenho que chegar em Copacabana, de Copacabana eu tenho que chegar em Ipanema, de Ipanema eu tenho que chegar no Leblon, do Leblon eu tenho que chegar em São Conrado, de São Conrado para Barra. Então é exatamente esse caminho que eu passei hoje a tarde toda confirmando e fazendo com bastante carinho para que você possa seguir e ter o resultado. Então o que eu fiz? Além de ser 10 pontos, como se fosse 10 posições no GPS que você tem que passar, eu dividi a jornada em 3 blocos. Era como se a gente passasse por 3 bairros diferentes. Mais uma vez, se eu vou sair da Tijuca para Copacabana, eu tenho que passar pelo Leme, tá? Então é muito importante vocês passarem por cada um desses bairros do nosso GPS. Como é que eu dividi os bairros, tá? Primeiro bairro é o bairro do reconhecimento. Segundo bairro é o bairro do plano estratégico. Terceiro bairro é o bairro do mindset, é o bairro da mentalidade. Então, ficou bem claro? No primeiro bairro do reconhecimento, eu vou dar para vocês 4 pontos. 4 pontos que vocês têm que passar em ordem. No segundo bairro do plano estratégico, eu vou dar 3 pontos. No terceiro bairro do mindset, da mentalidade, vão ser mais 3 pontos. Então vamos lá, pessoal. Pega papel e caneta, tá? Para que você possa realmente anotar. Não adianta, essa é uma live diferente. Bota pergunta se você não entendeu o ponto anterior, porque se você perder, por exemplo, o ponto número 2, talvez você não entenda o número 3, não entenda o número 4, não entenda o número 5, tá? Então vamos lá. Dentro do primeiro bairro, do bairro do reconhecimento, a primeira atitude que eu gostaria que quem está nessa situação ou conhece alguém nessa situação tome é você tomar conhecimento da dívida. Poxa, Felipe, como assim? Eu sei o que eu estou devendo. Gente, confie em mim, 99% não sabe, até porque é uma coisa ruim de se falar, ruim de se parar para pensar, ruim de se ter na frente. Então, assim, por incrível que pareça, muita gente que me procura fala: pô, Felipe, eu tô endividado. Eu falo: qual é a sua dívida? Não sei, eu vou consultar e te digo. Eu falei: caramba, jura? Jura que você não sabe a que banco você deve, a que fornecedor você deve? Então, o primeiro passo, tá? Você está nessa situação, ou a sua empresa está nessa situação, você conhece alguém que está precisando de ajuda, você vai ajudar a pessoa. Primeira coisa que você deveria fazer é o seguinte: vamos parar aqui e vamos listar a dívida. Qual a dívida? Aonde você tem dívida e qual o valor? Então é importante você listar ponto por ponto. Você não vai conseguir seguir nesse caminho se você não passar nesse primeiro ponto. Não adianta. Ah, Felipe, eu não... É dolorido. Mas vamos lá, lembra que eu quero chegar ao final dessa live dizendo como você vai conseguir chegar no momento onde você não tem mais dívida. Infelizmente, você vai ter que passar em cada ponto, tá? Então, pare, escreva, faça uma lista, consulte. Poxa, eu não sei quanto está naquele banco. Entra no seu extrato, liga para o seu gerente, vê com o seu fornecedor
Primeiro passo, bem entendido? Você fez aquela sua lista, tá na sua frente, poxa, eu devo R$1.000 aqui, eu devo R$2.000 ali, eu devo 2.500 lá, somei uma dívida de 10.000. Ok, primeiro passo cumprido, você já pode continuar com seu carro para a gente ir para o segundo ponto. O segundo ponto, gente, é um exercício, por isso que eu estou pedindo para que vocês tenham papel e caneta. No segundo ponto, o que você tem que fazer? Você tem que pegar cada dívida que você tem e separar em 3 caixinhas. Uma caixinha é a dívida de curto prazo. É aquela dívida, é o cheque especial que todo dia conta juros. É aquela dívida que se você não pagar vai cortar a luz da sua casa amanhã. Então você precisa botar as dívidas de curto prazo numa caixinha, as dívidas de médio prazo numa outra caixinha e as dívidas de longo prazo numa terceira caixinha. Ah, Felipe, você está querendo dizer que uma é mais importante que a outra? Eu digo o seguinte, uma é mais emergencial que a outra. E mais, quando a gente for para o terceiro passo, você vai entender o porquê é muito importante você criar 3 colunas diferentes. Mas o nome já te diz, aquela de curto prazo, ela te cria um problema amanhã, entendeu? Ela te paralisa, ela não deixa que você siga. Essa aí ela tem que ser resolvida o quanto antes. E aí você vai seguindo nessa ordem, depois a de médio prazo e depois a de longo prazo. Feita essa planilha, você vai somar quanto eu tenho de curto prazo, quanto eu tenho de médio prazo, quanto eu tenho de longo prazo. Poxa, tá bom, Felipe, o que você considera curto prazo? Curto prazo para mim é de no máximo uma semana, tá? São as dívidas que você tem que pagar amanhã, depois da manhã, no máximo em uma semana. O que seria, no nosso caso aqui, a dívida de médio prazo? É a dívida que você tem que pagar até 2 meses. O que seria de longo prazo? É aquela que você pode começar a pagar depois de 2 meses. Então, a partir do momento que você fez essa lista, você começa a entender. Porque qual é a outra coisa que nos machuca bastante? É quando a gente está no momento de dívida, e eu falo nos machuca, gente, porque quem conhece a história, em 2009, eu passei por um momento de crise na empresa, nós tínhamos dívida na empresa, e é horrível, você chega uma hora, você já não sabe mais quanto é a sua dívida, você vai vivendo naquela que nem bicicleta, se você parar de pedalar, você cai, então continua pedalando sem ter uma estratégia. Então, para que vocês não cometam os erros que eu cometi lá atrás, não faça isso. É importante parar, olhei. Eu já sei aqui, desses 10.000, 2.000 eu tenho que pagar dentro de uma semana. Eu tenho que pagar, por exemplo, mais 3.000 dentro do mês. E eu tenho mais 5.000 para pagar daqui a 3, 4, 5 meses. Então já começa a ficar mais claro na sua cabeça. Porque quando você não sabe a sua dívida, você entra num desespero que eu chamo que é a síndrome do avestruz. Você bota a cabeça debaixo da terra, achando que se você não estiver vendo, o problema não existe. Mas você sabe toda noite ao tentar dormir, quando você não consegue dormir, você sabe que tem um fantasma ali do lado, que é o fantasma da dívida. Que você não sabe nem ao certo qual o tamanho desse fantasma. Criou a figura do fantasma, por mais que pareça, eu não quero ver o fantasma, gente, para encarar o problema, a primeira coisa é você ver o problema. Por isso que a gente está nessa fase do reconhecimento. Depois que você viu o problema, você mapeou qual problema é emergencial, qual que é menos urgente e o qual que você tem mais prazo. E aí vamos lá, passamos no primeiro passo, que é você tomar conhecimento, passamos no segundo passo, que você separou em 3 blocos, agora vamos para o terceiro passo. E presta muita atenção, e Thaís, não precisa ter pavor desse fantasma, porque o fantasma está na nossa cabeça. Se nós entendermos que realmente faz parte da jornada, lembra que eu falo que a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, se você não está ganhando no momento da dívida, você está aprendendo como sair dela, está aprendendo o que não fazer, está aprendendo como fazer no futuro. Então, quando você começa a encarar esse fantasma como apenas mais um degrau, ele deixa de te criar esse pavor. É o que é e a gente tem que encarar. Se a gente não encarar, ele cresce. E aí vamos lá, qual é o passo 3? Ainda dentro da primeira parte, que é o reconhecimento. Comece a tentar renegociar cada uma das dívidas. E olha, eu costumo dizer o seguinte, não é que eu gosto da pandemia, mas se tem
uma grande vantagem da pandemia é que a culpa deixa de ser sua. Existiu um fator externo que atrapalhou todo mundo. Hoje são 5 milhões de empresas endividadas. Então, as pessoas, quando está um momento, está todo mundo bem e você está endividado, você liga para um credor, ele fala, não quero nem te ouvir. Nesse momento, está todo mundo tendo que ouvir. Se você tem alguém, você tem um imóvel que o cara está atrasado no aluguel, não dá para tirá-lo, não tem ninguém para pagar nesse momento, começa a renegociar. Então, já que você está do outro lado, de uma maneira honesta, de uma maneira, não é assim, poxa, não vou pagar e que se dane, é realmente ligar para as pessoas e falar, olha, eu não tenho condições de pagar essa conta amanhã, eu queria ver o quanto você pode alongar de prazo para mim, o quanto você pode parcelar essa dívida. E aí é importante que você vá dívida por dívida tentando negociar. E aí eu estava num call de mentoria ontem e eu falei com a pessoa o seguinte, quando você vai entrar numa negociação, é sempre importante você já criar o cenário do sim, que é o cenário bom, e o cenário do não. Por que, Felipe, é importante você criar esses cenários? Porque o não é sempre traumatizante. Quando você já escreveu antes, olha, liguei para esse cara, pedi para parcelar em 10 vezes, ele disse não, e você já sabe, eu vou tentar 5 vezes, você já não se trava mais na negociação. Você já estudou antes qual é o próximo passo para o não. Então faz esse teste também. Começa a botar assim, eu vou pedir tanto de prazo. Se for sim, beleza, seguimos. Se for não, eu já sei que é possível isso acontecer, eu vou pedir a metade, eu vou tentar outra coisa. Então é importante, mesmo aquela que parece impossível, pensa o seguinte, nesse momento até o impossível é possível. Porque as pessoas sabem o que está acontecendo. Então vá dívida por dívida, é importante você fazer a ligação, é importante você tentar um alongamento, é importante você tentar um parcelamento. Tá bom, Felipe, como é que eu começo? Obviamente você começa na de curto prazo, porque é aquela que você já tem que pagar amanhã, entendeu? Então, outra dica que eu dou, não é muito ruim ficar devendo, é muito ruim não pagar alguém. Mas é muito pior você não avisar que não vai pagar. Então, a partir do momento que você liga com a maior antecedência possível e fala, olha, por razões estruturais, externas, eu não vou conseguir te pagar nesse dia, a pessoa já não vai ficar feliz, mas já olha de uma maneira diferente. Quando você coloca, então, uma previsão para ela, tudo fica menos pior. Então, fica com isso na cabeça. Avise sempre antes, sempre que possível, não deixa vencer, entendeu? Não deixa você já passar por alguém que não cumpriu algo, antecipa e fala, ó, por essa razão eu não vou conseguir. Então você começa nas dívidas de curto prazo, depois você vai para as dívidas de médio prazo e depois você vai para as dívidas de longo prazo. Então vamos lá, deixa eu repetir para vocês. O bairro número 1, que é o bairro do reconhecimento. Atitude 1, toma conhecimento de toda a sua dívida, lista ela. Atitude número 2, bota 3 colunas, curto, médio e longo prazo. Curto, 1 dia até 1 semana. Médio, até 1 mês ou 2 meses que você tem para pagar. Longo prazo, acima de 2 meses. Depois, você começa a mapear qual que você consegue alongar. Então vamos lá, peguei a primeira dívida de curto prazo, consegui jogá-la para 2 semanas, ela já sai de curto, vai para médio prazo. Peguei uma de 1 dia, joguei para 5 dias, essa dívida ainda está em curto prazo, mas eu já ganhei um prazo maior. A mesma coisa, peguei uma dívida de 30 dias, consegui alongá-la para 3 meses, ok, coloco ela para longo prazo. E negociação, gente, a base da negociação é você sentar primeiro na cadeira do outro. Tá? O outro lado, quando te emprestou, seja banco, seja um fornecedor, ele esperava receber. Então, feliz ele não está. O mínimo que ele espera é, primeiro, não ter surpresa, que você avise, e segundo, que você venha com um plano realmente correto para ver se ele consegue acordar. Então, é muito importante que você cumpra esses 4 prazos. Ah, Felipe, mas eu não posso ir direto para a negociação? Como é que você vai negociar se você não sabe qual o total da sua dívida?
Como é que você vai para uma negociação se você não dividiu em curto, médio e longo prazo? Você vai começar pela de longo prazo, você vai perder um tempo negociando aquela dívida de 3 meses e vai chegar o dia de amanhã e você não vai pagar. Então assim, começa a fazer um plano. O terceiro ponto, você faz um alongamento, faz esse plano, e o quarto ponto é negociar. Então, para você que escreveu, para a gente sair do primeiro bairro no nosso GPS para o segundo, 4 pontos. Toma conhecimento, separa em curto, médio e longo prazo, faz um mapeamento de como você pode alongar e pagar, e a quarta etapa é negociação. Negociação, senta na cadeira do outro, tenta ver o que você consegue atender, mas realmente acredita na negociação. Acabou esses 4 pontos, e pessoal, para quem está chegando agora, bota essa gaivota, chama as pessoas que estão passando por uma dificuldade de dívida, coloca dúvida aqui que eu vou parando, porque eu não gostaria de mudar de ponto sem você entender o ponto anterior, principalmente agora que a gente vai mudar de bairro, a gente vai sair do reconhecimento para o plano estratégico. Então eu preciso que você entenda muito bem, a Thaís já fez um resumo aí para todos nós. Tomou conhecimento, separou em curto, médio e longo, fez um mapeamento do alongamento, quarto ponto, negociar. Beleza, conseguiu o que conseguiu, agora vamos lá, a gente tem que ir para o segundo bairro, que é o plano estratégico. Esse plano estratégico, você vai passar por 3 marcos. Mais uma vez, não vá para o plano estratégico sem passar pelo bairro 1, que é o reconhecimento. Qual o primeiro ponto do plano estratégico? Gente, você está numa situação de dívida, é uma situação crítica, é uma situação de guerra, é uma situação que necessita você apertar o cinto, tá? Reconheceu isso? Você vai olhar todos os seus custos, os custos do seu negócio e vai ver o que pode ser cortado. Tem que ser, cuidado para você não cortar tudo, e se você cortar a sua comida você vai morrer. Mas sempre tem que cortar o que é mais caro, o que é supérfluo. E, poxa Felipe, isso eu já estou fazendo. Está fazendo como? Cada dia eu vejo e tiro alguma coisa. Não é assim, gente. O segundo bairro se chama plano estratégico. Não existe plano só na nossa cabeça. O plano tem que estar no papel. Por que, Felipe, tem que estar no papel? Para que a gente leia todo dia, para que a gente consiga seguir esse plano. Então vamos lá. Primeiro ponto, redução de custo. Se você não faz, e o que eu aconselho, eu faço até hoje, eu tenho minha planilha de gastos mensais. Não interessa se eu tenho reserva financeira, se eu não tenho dívida. Até porque eu quero ter um balizamento, eu não quero perder o controle. Eu quero chegar para minha família e falar, olha, esse mês a gente exagerou, entendeu? Não está dentro do nosso orçamento. Então, se você não tem até hoje, você precisa passar a ter a partir desse momento. Espero que você não pare nunca, porque isso vai te ajudar até aumentar a sua lucratividade, que é uma planilha de custos. Pega os seus últimos 30 dias, vai no cartão, vai no canhoto do cheque, vai enquanto você sacou dinheiro e lista tudo que você gastou nos últimos 30 dias. E aí você começa a ver o que daquilo você pode cortar, o que da sua empresa você pode cortar. Poxa Felipe, mas eu preciso passar por esse passo? Sim, por 2 motivos. Você só tem lucro para pagar a dívida quando você aumenta a receita ou quando você diminui os custos. Sabe qual é o problema? Aumentar a receita não depende só da gente, depende do outro lado querer comprar da gente, depende do outro lado nos pagar. Então, assim como está um momento ruim para a gente pagar, também está um momento ruim para a gente receber. Então, o que depende da gente? Custo. Então, você precisa apertar o cinto. E olha, eu posso dizer o seguinte, eu sempre olho a parte boa da parte ruim. Quando você faz esse exercício de listar os seus gastos e até o exercício de redução, você está fazendo uma educação sua, da sua família, da sua empresa, dos seus funcionários. Então, no futuro eu te garanto que você vai tirar muito proveito desse aprendizado. Mas vamos lá, listou os custos, você precisa ver aonde você consegue reduzir. Tá aí. Lembra que lucro é despesa, é receita menos despesa. Despesa a gente controla mais que a receita. Mas já fez o controle da despesa? Já conseguiu tirar o máximo? Já viu qual é o mínimo que a sua empresa sobrevive? Qual é o mínimo que você sobrevive? Vamos fazer uma projeção de vendas / lucro. Tá? Não adianta só vender.
temos que fazer uma projeção do que a gente vai conseguir vender e quanto a gente vai conseguir lucrar. Por quê, Felipe? No fim dos 10 passos, a gente quer pagar dívida. Você só paga dívida se você tiver lucro, se você tiver mais receita do que despesa. Então já cortamos ao máximo nossa despesa, jogamos a nossa despesa aqui para baixo, para o mínimo necessário. Agora vamos projetar as nossas vendas e o nosso lucro. Então, como é que eu vou fazer? Se eu vou fazer hora extra, se eu vou pegar um bico, se eu vou chegar em casa e vou para o Uber para complementar minha renda, se eu vou vender sanduíche natural na minha hora livre. Nós temos que tentar ver quais são as formas. Se eu vou chamar minhas filhas para me ajudar, para trabalhar comigo, quais são as formas agora para a gente aumentar a nossa entrada de dinheiro. Então vamos lá, gente, mais uma vez eu tenho que recapitular para vocês não se perderem. Bairro 1, reconhecimento. 1, conhecimento da dívida. 2, separar em curto, médio e longo prazo. 3, mapear o alongamento da dívida. 4, negociar. Entramos no bairro 2 do plano estratégico. Primeiro passo, corte de custo. Esse depende mais de você. Segundo passo, fazer projeção de vendas e lucro. E projeção de vendas e lucro não é só pensar assim, o que o meu negócio vai vender no próximo mês? É o que mais que eu posso fazer para gerar receita para dentro da minha empresa, para dentro da minha família. Não se prenda ao que você já faz. O que você já faz, ok. O que você pode fazer mais? Todos nós podemos fazer mais alguma coisa. Eu vou dar aula de matemática para criança. Pensa o seguinte, aquele fantasma que a Thaís falou lá atrás da dívida, a gente está fazendo uma live para te ajudar a sair dela o quanto antes, porque não é legal para ninguém. Então, você já cortou seu custo? Faz de tudo, dá o seu melhor, dorme menos, vê aonde você pode gerar receita para que você aumente essa diferença entre o que entrou e o que saiu. Então, o passo 6, né, que é o passo 2 do segundo bairro, uma projeção de vendas e lucro. Olha tudo, gente, olha tudo, conversa com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, aonde nós podemos, o que nós podemos fazer? Vou passear com o cachorro do vizinho, vou fazer babysitter, vou cuidar da filha do vizinho quando ele quiser ir jantar fora, beleza? Vamos para o terceiro passo do segundo bairro, que é o 7º passo. A partir do momento que você fez uma projeção de entrada e uma projeção de saída, você tem que definir. Imagina o seguinte, você conseguiu reduzir seu custo ao máximo, você vai gastar R$500 por mês. Você conseguiu aumentar a sua receita ao máximo, você vai conseguir R$2.500 por mês. Opa, nós temos 2.000 aí de diferença. Nesses 2.000 de diferença, é importante, e presta atenção no que eu vou falar, não adianta você pegar esses 2.000 e amortizar a dívida, porque você precisa comer, você precisa, lembra dos custos básicos do próximo mês? Não adianta, não cometa esse erro, porque senão você vai entrar desesperado tomando uma outra dívida. Então vamos lá, sobrou 2.000, eu já sei que eu preciso de 500, que é o meu custo do mês seguinte, eu separo 500, sobrou 1.500. Desses 1.500, eu vou ver o que eu vou reinvestir no meu negócio para tentar subir a minha receita e o que eu vou pagar de dívida. Espera lá, Felipe, não entendi. Você ainda está pensando em reinvestimento no momento que você tem uma dívida de 10.000? Vamos lá, gente. Sobrou 2.500, 500 eu separei para despesa fixa. Às vezes, ao invés de pegar 2.000 e pagar 20% da dívida, eu pego 1.500, pago 15% da dívida e reinvisto esses 500 para me gerar 1.500 no mês que vem. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Esse passo é um pouco mais complicado. Você tem o seu lucro, que é a receita que você tem no passo 6, menos a despesa que você tem no passo 5. Você vai pegar esse lucro, você vai dividir de novo em 3 partes. 1 é o que você vai retirar para garantir o seu custo fixo. 2 é uma parcela que você vai reinvestir para ter mais lucro ainda mês que vem. E 3 é quanto você vai pagar de dívida. Então, vamos lá, as coisas estão começando a ficar mais claras. Nós já pegamos 500 para o nosso custo fixo, botamos 500 de reinvestimento, vamos comprar
mais pão para vender o sanduíche natural, vamos crescer esse negócio, e você pegou 1.500 e já diminuiu a dívida. Então vamos lá, estamos no caminho, vocês estão dentro da van comigo. Nós saímos lá de trás de um cenário de dívida, que a gente não sabia quanto a gente devia, que a gente estava com medo de enfrentar o fantasma, que a gente estava com a síndrome do avestruz, com a cabeça debaixo da terra, fingindo que o problema não existia. Eu convenci vocês de entrarem na van dessa live comigo e nós estamos seguindo. Primeiro passo, vamos lá, gente, qual é realmente a nossa dívida? Segundo passo, põe em categoria o que é de curto, o que é de médio, o que é de longo prazo. Terceiro passo, vamos ver como podemos alongar essa dívida, jogar ela mais para frente. Quarto passo, vamos negociar uma por uma. E aí, gente, tem que ser nós mesmos. Não terceiriza isso. Uma por uma, nós vamos negociar. Conseguimos sair daquele primeiro bairro. Entramos no segundo bairro. Primeiro ponto, primeira parada que nós estamos na nossa van. Vamos listar os nossos custos. Vamos cortar o que for possível. Corta isso aqui, corta isso aqui, corta isso aqui. Próximo ponto, número 6. Vamos ver como a gente consegue vender mais e ter mais lucro. Vamos fazer mais do que a gente sempre fez. Sétimo ponto, a gente separa o que a gente vai ter de custo fixo, o que nós vamos ter de reinvestimento, o que nós vamos pagar a dívida. Oba, Felipe, tô junto contigo nessa van, tô entendendo, já cheguei no ponto 7, faltam 3 pontos só para a gente chegar aonde a gente quer. Então vamos lá, entender esses 2 bairros. E assim, pessoal, é importante que vocês coloquem dúvidas aqui. Não vem comigo para o próximo passo se você não entendeu. Não tem problema nenhum não ter entendido. Entenda que é uma jornada nova, é uma jornada que é mais difícil a gente percorrer quando a gente está no meio do furacão. Eu estou aqui me disponibilizando, sendo motorista dessa van. Era tudo que eu queria lá em 2009, é que essa van tivesse passado na minha frente. Demorou 12 meses para eu sair daquele cenário que eu estava passando em 2009. Talvez se eu tivesse tido ali alguém para me dar esses passos, eu sairia em 6 meses, em 4 meses, quem sabe em 3 meses, entendeu? Então é isso que eu quero estar ajudando a vocês nessa live. Então vamos lá, vocês chegaram aqui comigo. E vamos lá, pessoal, para quem está chegando, é uma live de aquecimento. Semana que vem a gente começa aquela jornada de 15 lives em 2 semanas, que depois a gente entra na jornada da lucratividade. Daqui a 3 semanas vão ser 3 aulas onde eu vou te ensinar realmente como ter lucro. Mas como muita gente está falando para mim da dívida, eu resolvi fazer essa última live antes da série de lives, te dando os passos para que você já possa entrar nessa caminhada comigo de 4 semanas já preparado. Então, tô bacana, não está chegando pergunta, eu estou entendendo que está todo mundo comigo já no 7º ponto, na 7ª parada da nossa van. Vamos para o 3º e último bairro e para o nosso 8º ponto, tá? É o bairro do mindset, da mentalidade. Poxa, pera lá, Felipe. Primeiro você pediu reconhecimento, que eu entendesse realmente qual é a minha dívida, isso. Depois você pediu um plano estratégico, exatamente. Pô, não já é o bastante? Não é, gente. Porque mesmo quem chega no final desse 7º ponto, se a pessoa não mudar a mentalidade dela, ela comete os mesmos erros do passado. Entendeu? Ela rapidamente esquece do plano, ela entra nesse modo que eu chamo que é o modo de desespero, aquele módulo que, cara, eu estou desesperado, eu vou para a rua gastar, comprar alguma coisa, porque isso pode vai me dar uma satisfação, mas gente, é uma satisfação de 5 minutos e depois você aumentou sua dívida. Então depois de você percorrer, passar nesses 7 paradas da van, você precisa chegar na parada número 8 e realmente parar nela. Para nela, toma um copo d'água, respira, faz a sua meditação, faz o seu exercício físico, faz a sua prece, a sua oração, mas entenda o seguinte, você e a sua empresa não vão sair dessa se não mudar. Não adianta nada um maravilhoso plano para você executar o que você já estava executando. Então nem perde tempo passando nesses 7 pontos. Se no final desses 7 pontos você vai falar a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, nem perca tempo.
Se você está aqui comigo, se você está anotando esses pontos, se você está vindo dentro da nossa van, se você está em cada parada, se você está entendendo, você precisa nesse momento dar uma pausa, dar realmente uma pausa e entender: eu quero fazer diferente, eu vou mudar, eu vou realmente pensar diferente, eu vou acabar com aquele negócio do eu mereço. Eu mereço comprar esse sapato porque eu estou trabalhando muito. Não, você merece ter muito mais que isso. Só que enquanto você tiver nessa cabeça da pequena recompensa, você não vai chegar longe. Então, faça o exercício que for melhor para você. Poxa, Felipe, eu não consigo sozinho. Eu estou aqui para ajudar. Me manda mensagem no direct. Entra nessa jornada comigo. Vamos lá, gente. São 4 semanas, 2 semanas de live direto, depois eu tenho uma semana com 3 aulas da jornada da lucratividade e depois eu tenho mais uma semana com vocês. Então é muito importante você buscar ajuda. Comece a se conectar com pessoas que estão na mesma situação que você, mas que querem o mesmo que você quer, querem sair dessa, porque um vai ajudar o outro. É mais fácil você caminhar, legal, Thaís, que você está dentro. É mais fácil você caminhar quando tem mais gente caminhando contigo. Sabe por quê? Porque todos nós desanimamos, nós somos seres humanos. Tem gente que me pergunta assim: Felipe, você acorda todo dia com essa energia? Claro que não. Por que eu faço o APV? Vamos lá, gente, bota o APV aí para quem conhece, para acordar para a vida todo mundo. As pessoas falam: poxa, Felipe, você me acordou hoje. Sim, mas eu também me acordei. Vou ser muito sincero, eu faço ele que também... Quando eu mando a mensagem para vocês, eu estou mandando para mim. Vamos embora, Felipe. Acorda, vamos fazer isso aqui, vamos fazer diferente. Então, o 8º passo, gente, é muito importante. Você precisa realmente mudar a sua mentalidade. Querer ser uma pessoa diferente. Beleza? Estamos nesse 8º passo. Faltam mais 2. Presta atenção. O 9º passo, lembra que quem já me acompanha há tempo, sabe que eu sou um cara de estratégia. Mas eu falo sempre que estratégia é 30%, 70% é execução. Lembra disso? Estratégia é 30%, 70% é execução. Felipe, agora você ferrou tudo. Nós já andamos 8 paradas e você disse para mim que nós só andamos 30%. Exatamente isso, gente. Nós só andamos 30% do caminho. Se você está comigo, se você está junto, se você fez ponto por ponto, se você está anotando tudo, se você chegou no 8º entendendo tudo, você chegou a 30% do caminho. Agora, o 9º passo é onde muita gente fracassa. Porque de nada adianta todo esse estudo que a gente fez, você nunca tinha parado para ver isso, você nunca tinha escrito nada disso, agora você tem tudo mapeado, e se você não executar? Então vamos lá. A parada 9 é aquela parada na beira da praia, aquela parada maravilhosa, só que aquela parada que você, para chegar na água, vai ter que caminhar 300 metros na areia quente, e tem que caminhar, não tem... Sabe quando você chega naquela praia que a areia é imensa? Não tem um teleférico para te jogar dentro d'água. Você tem que passar na areia quente, você tem que executar, você tem que realmente pagar o preço, você tem que acordar mais cedo, você tem que dormir mais tarde, você tem que revisitar todo dia, se bobear 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, você vai reler o papelzinho que vai estar escrito o seu plano. Você vai estar lembrando o seguinte: poxa, eu já comecei a vender suco aqui na vizinhança, eu estou vendendo sanduíche natural, surgiu uma ideia agora de vender sacolé. E tudo bem, gente, não tem nada de feio nisso. Para com essas crenças limitantes. Mas eu já fui. Pouco importa, entendeu? Você está se preparando para ser algo bem maior ainda. Então é só uma jornada, é só uma forma de você desenvolver novas habilidades, de você sair dessa posição que você se encontra de apatia, de tristeza. Poxa, não tem nada melhor para a gente sair de uma pré-depressão do que um desafio. Bota um desafio: eu vou conseguir, eu vou lá, eu vou bater na porta, eu vou fazer bolo caseiro, eu vou vender para os meus vizinhos. Não tem nada de errado nisso. E você vai ver que pessoas vão começar a fazer também a partir do seu exemplo. Então esse ponto 9, essa estação 9 do metrô, ou esse ponto 9 da nossa van, dessa nossa jornada de 10 pontos, ele é crítico, gente. Você precisa acordar todo dia e executar. Você tem que ser um executor,
porque você não sai da dívida sendo um reclamão, sendo um depressivo, esperando que o Brasil mude, que a política mude. Esquece, gente, nós temos que fazer o nosso. Então vamos lá. Vou passar todos os pontos para a gente chegar aqui no 9º, antes de ir para o 10º, que ele é o mais importante, porque você vai ver que essa 10ª estação é onde a gente sintetiza tudo. Então vamos lá, vem comigo. Primeiro bairro, 4 estações. Conhecimento da dívida. Separar a dívida em curto, médio e longo prazo. Mapear como é que você consegue pagar ela, alongando. Número 4, negociar uma por uma, começando na de curto prazo, indo depois para de médio prazo, indo para de longo. Tamo junto, 4 pontos, seguimos para o bairro 2. Bairro 1 é o reconhecimento, bairro 2 é o plano estratégico. Primeira estação do bairro 2, redução de custos, planilha de custos. Ah, planilha eu não sei Excel. Planilha não, gente, é isso aqui para mim é uma planilha. Escreve à mão, gasto tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso. O que eu consigo cortar? Na empresa, na pessoa física. Fui lá, cortei. Opa, gastava R$800 por mês, estou gastando 500. Já é muita coisa. Vamos lá, estação 6, projeta como crescer suas vendas e seu lucro, como você vai vender mais na sua empresa, como você vai ter mais receita e o que de novo você nunca fez que você vai passar a fazer para ter uma receita extra. Quem é que você vai chamar para dentro da tua van? Vai chamar seu filho mais velho, vai chamar sua esposa? É guerra, gente. É hora de todo mundo quer sair dessa situação, então todo mundo precisa ajudar. Fomos para o ponto 6, nós vamos para o ponto 7. Define. Entrou tanto, saiu tanto, dessa diferença você vai botar em 3 blocos. Uma você tira para o custo fixo, o mínimo que você já setou. Outra você põe num reinvestimento para poder vender mais. E a outra você aloca para diminuir a dívida. Vai lá e paga parte da dívida. Saímos do bairro plano estratégico, entramos no bairro mindset. Entramos no bairro mindset, chegamos na estação mudar mentalidade. Dá seu jeito. Meditação, esporte, oração, conviver com pessoas bacanas, mandar mensagem no direct do Felipe, pedir ajuda a quem pode te ajudar. Vamos nessa. Passamos da estação 8, achamos que já estamos mais da metade, descobrimos que só estamos em 30%. Entramos na estação 9, que representa 70% de execução. Execução é que nem escovar o dente, tem que ser todo dia, 3 vezes por dia. Então você precisa executar, até você conseguir zerar a sua dívida. Aí depois que você zerar, você vai me mandar mensagem, eu vou falar, continua o plano que você vai começar a ter lucro e ficar feliz com a sobrar dinheiro, botar o dinheiro para trabalhar para você. Mas vamos lá, não é o objetivo dessa live, essa live é GPS para sair das dívidas. Vamos lá, pessoal, estou indo para o 10º ponto. Vamos lá, e a gente já está aqui com 40 minutos de live, eu ainda tenho 20 minutos, mas se não tiver pergunta, a gente encerra depois do 10º ponto. Então está mais com vocês do que comigo. Meu compromisso é estar aqui pelo menos 30 minutos com vocês. Já estamos a 40, agora a bola está com vocês. Fico mais conforme a interação de vocês. Então vamos lá. Depois do ponto 9, que é a execução, preste muita atenção no ponto mais importante, que é o ponto 10. O ponto 10 talvez seja o mais difícil de eu ensinar para cada um de vocês, que se chama disciplina. Como assim, Felipe? É muito importante, se você não é uma pessoa disciplinada, que você se torne uma pessoa disciplinada. Sabe por quê? Porque a gente, mesmo que a gente, conseguimos sair do bairro 1, conseguimos sair do bairro 2, até mudei minha mentalidade, comecei a executar. Sem disciplina, você executa um dia só. Você chega lá, chega na execução, mas a disciplina é que vai te manter todo dia no plano. É que você vai realmente seguir e fazer o que tem que ser feito. Então é muito importante, gente, que essa estação número 10, ela pode jogar tudo a perder. Nós estamos aqui numa jornada já de 40 minutos, que vai ser uma jornada aí de dias, meses, para vocês saírem o quanto antes dessa situação. Mas se você não botar na sua vida a disciplina de, eu disse que eu ia cortar isso,
Não importa se um amigo vai falar para eu fazer, se uma amiga vai falar para eu fazer, eu vou seguir o plano. Eu disse que eu ia chegar à noite e ia fazer 2, 3 horas de Uber, eu vou fazer. Eu disse que eu ia vender bolo caseiro na vizinhança, eu vou fazer. Eu disse que eu ia chamar meu filho para me ajudar, eu vou fazer. Então assim, a disciplina, imagina o seguinte, a disciplina é a mola mestra de cada um desses pontos. É o que vai unir tudo e dar liga. Porque pensa o seguinte, como é que nós construímos essa live? Um GPS. O GPS é o que te tira da Tijuca, te leva à Barra da Tijuca. Mas para isso ele tem que ir passando em cada bairro. Agora, se você for só para o bairro e um não tiver linkado ao outro, você não chega a lugar nenhum. O que linka cada ponto que eu passei para vocês ao próximo, e ao próximo, e ao próximo, é o ponto 10. É o ponto que eu deixei para o final para que vocês realmente refletissem sobre isso. É o ponto da disciplina, entendeu? É o ponto de você ter, eu vou acordar todo dia e vou pegar a folha de papel do plano. Isso é disciplina. Não é a disciplina de um atleta olímpico, não é isso. A disciplina é fazer o que tem que ser feito. É realmente você seguir as suas tarefas. E a disciplina, para que serve a disciplina, gente? A disciplina serve para não nos desanimar. Porque vai dar vontade em todo mundo de comprar alguma coisa, vai dar vontade em todo mundo de ficar mais na cama e não acordar cedo, vai dar vontade em todo mundo de dizer, poxa, eu estou com vergonha de fazer isso. Todos nós temos essas crenças limitantes. O que faz com que a gente quebre uma por uma se chama disciplina. Pessoal, vamos lá. Eu vou repetir pela última vez, não tendo dúvida a gente encerra a live, tá? Vou repetir ponto por ponto que eu dou um tempo para vocês pensarem se ficou alguma dúvida. Se não ficou, feliz, vou contar que todos vocês vão botar em prática. Vamos lá? GPS para sair a dívida, bairro 1, reconhecimento, bairro 2, plano estratégico, bairro 3, mindset. Ah, Felipe, mas você falou aí que a gente vai entrar em 2 semanas de live. Como é que eu faço para assistir? Lives abertas aqui só se programa, põe na sua agenda. Segunda a sexta da semana que vem, da próxima semana, às 8 horas e 8 minutos. Lives de conteúdo. Na outra semana também, a 1 hora da tarde, 8 minutos, horário do Brasil, lives de mentoria gratuita. Ah, Felipe, e daqui a 3 semanas tem a jornada da lucratividade. Essa sim não é aberta, você tem que se inscrever, é gratuita. Você vai no link da bio, você pode fazer assim que acabar essa live, vai no link da bio e você já se inscreve para a jornada da lucratividade. Ah, não consegui, deu algum problema, me manda mensagem no direct que a minha equipe vai te ajudar. Tem custo? 0. É online? Sim. Então não tem desculpa, todo mundo vai conseguir assistir. Então, prestar atenção, vamos seguir na nossa disciplina e vamos passar cada estação que vocês vieram comigo hoje na nossa van do fugir da dívida. Estação 1, toma conhecimento da sua dívida. Estação 2, separa em curto, médio e longo prazo. Estação 3, faz um mapeamento do que você precisa alongar para poder cumprir as suas obrigações. Estação número 4, negocia uma por uma. Começa pela de curto prazo, depois vai para a de médio, depois vai para a de longo. Ah, Felipe, eu não peguei o início. O que é curto prazo? Até 1 semana. O que é médio prazo? Até 1, 2 meses. O que é longo prazo? Acima de 2 meses. Então você já conseguiu separar o seu tipo de dívida. Então o ponto 4 é, negocia uma por uma. Feita essa etapa, você sai do bairro 1, vai para o bairro 2 do plano estratégico. Primeira estação do bairro 2, aquela que depende só de você. Faz uma lista de todos os seus custos e começa a ver o que você pode cortar. O que você pode cortar? Ah, Felipe, cortar dói. Dói se você não tivesse com um objetivo muito maior, que é o da lucratividade, é da prosperidade. Então toda vez que você entender que é apenas um aprendizado, eu quero ficar mais inteligente, não tem outro caminho senão estudar. Eu quero ganhar mais dinheiro, não tem outro caminho senão trabalhar. Então, deixa eu ver aqui o que a Isabel falou.
você explicou tão detalhado que não ficou dúvida. Legal, Isabel, legal. Mas você também, eu sou suspeito, né? Porque eu tenho certeza que você já escreveu umas 3 folhas de caderno só nessa live, né? Então, queria que todos os alunos fossem que nem você. Então, vamos lá, seguindo o que... Ó, a Thaís também já fez. Bacana, Thaís, parabéns. Fez a tua redução de custo? Vamos lá, vamos projetar nossa venda, nosso lucro. O que dá para a gente fazer? Entendeu? Tamo junto nessa, vamos vender sacolé, vamos vender hambúrguer, vamos fazer bolo caseiro, vamos fazer passear com cachorro, vamos fazer serviço de babysitter, de babá, cuidado, vamos fazer, cara, vamos fazer tudo que é digno, a gente não tem medo de fazer. Então, com isso a gente projeta um aumento de vendas e de lucro. Vamos para a estação 7, pega o que sobrou do que entrou menos o que saiu, segura a parte do que você tem de custo fixo, reinveste uma parcela para você poder vender mais ainda e o restante vai lá e pumba, paga a dívida para a gente diminuir logo esse fantasma. Bacana, parabéns, todo mundo saiu do bairro 2. Vamos lá, vamos entrar no bairro 3, que é o bairro do mindset, da mentalidade. Primeira estação, ela se chama mentalidade. Vai dar seu jeito, vai mudar as 5 pessoas, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se o pessoal que você está convivendo está te puxando para baixo, desculpa, acha mais 5 pessoas diferentes e vai conviver com executores, pessoas que querem prosperar. Vai fazer sua meditação, seu exercício físico, sua oração, sua prece, o que for, mas você precisa sair dessa live como uma pessoa diferente, uma mentalidade diferente. Ufa, estação 8, chegamos. Felipe deu a notícia que nós chegamos só a 30% do caminho. Eita ferro, vamos que vamos. Entra na estação 9, execução. 70% execução. É todo dia fazer. Quando você tem um objetivo, por que eu estou falando para vocês fazerem isso tudo? Quando a gente não tem um objetivo, a gente vai para qualquer lado. Quando a gente tem um objetivo, cara, aquilo fica no nosso ouvido. Enquanto você não acabar com esses 10 mil de dívida que você tem, você não vai relaxar. Você quer acabar com isso o quanto antes. Quando acabar, o que eu faço? Aí a gente faz uma outra live, que é a live da prosperidade, a live do lucro. Vai ter muito disso nas próximas 2 semanas. Mas vem comigo, vamos sair o quanto antes dessa dívida. Execução. Nós chegamos na 10ª estação, estação final, estação mais importante, estação chamada disciplina. E eu só tenho a agradecer. Espero que vocês tenham feito o GPS de vocês. Espero que vocês tenham chegado à estação de número 10, que vocês se comprometam botando um print no meu direct com o hashtag disciplina e que vocês realmente tenham tido um aprendizado aqui, para vocês entenderem que não é fácil, mas é possível. Depende muito nós já tivemos o direcionamento, depende muito agora de você executar e contar com a ajuda das pessoas certas.